Também a contar para a 29ª jornada da Liga NOS, o principal palco em Portugal do futebol nacional, a equipa de Jorge Jesus deslocou-se ao Bonfim para defrontar a equipa de José Couceiro, o Vitória de Setúbal, e venceu claramente por 3-0. Um Sporting que nesta temporada está no terceiro lugar, à condição, está a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, que se situa na segunda posição, e a 8 pontos certos já do Benfica, do líder, porque ambos já jogaram. Benfica venceu em casa o Marítimo e o Sporting foi ao Bonfim vencer a equipa de José Couceiro, Vitória de Setúbal, por 3-0. Um Vitória de Setúbal que começou muito forte esta partida. Primeiros 10 minutos foram momentos em que o Sporting viu-se com alguma dificuldade no seu processo mais defensivo, mas depois, com toda a calma, toda a tranquilidade, a equipa do Sporting, não só individualmente como coletivamente, está uns degraus acima da qualidade do Vitória de Setúbal, e o Sporting, com alguma tranquilidade, foi conquistando, foi equilibrando o jogo e depois conquistando o seu espaço, e através dos seus jogadores em termos individuais, ou então pela força do seu coletivo, da grande dinâmica que Jorge Jesus consegue incutir nas suas equipas, o Sporting facilmente faz um bom resultado, ou seja, uma grande vitória no Bonfim frente ao Vitória de Setúbal. Jorge Jesus colocou em campo Rui Patrício na baliza, lado direito Schelotto, lado esquerdo Ziegler, dupla de centrais com Coates e Ruben Semedo. William Carvalho jogou a pivô defensivo, sua posição natural. À frente de William Carvalho tivemos Adrián e um regresso saudável muito deste jogador português com grande qualidade no meio campo do Sporting. Na direita, Gelson Martins, na esquerda, Bruno César, e na frente, Alan Ruiz, no apoio a Bas Dost. Os comportamentos e princípios de jogo da equipa de Jorge Jesus, também quem acompanha o canal Joga Simples já se apercebe a forma de como este 4-1-3-2 se desenvolve, com bola no processo ofensivo ou sem bola no processo defensivo. Uma primeira fase que houve algumas alterações pequenas. Porquê? Porque eu estava habituado a ver o William Carvalho, quando descia do seu corredor, a colocar-se entre os centrais do Sporting, mas isso não aconteceu. Mesmo com o Vitória de Setúbal a pressionar um pouco mais alto, o Sporting, a estrutura defensiva manteve-se com os dois centrais, Coates e Ruben Semedo, no controlo total do jogo, e depois o William Carvalho era o vértice daquele triângulo em que como base tínhamos Coates e Ruben Semedo, e William Carvalho procurava nas costas do jogador do Vitória de Setúbal encontrar linhas de passe. Estranhamente também os laterais não se projetavam como eu já vi a projetarem-se em jogos anteriores, ou seja, houve alguma cautela por parte de Jorge Jesus no processo ofensivo. Porquê? Porque o Sporting queria ganhar, queria mostrar aos seus adeptos que as vitórias vão alimentando alguma coisa já para a próxima época. Por isso, esta primeira fase de construção do Sporting era uma primeira fase normalizada, ou seja, os dois centrais saíam a jogar com o William Carvalho depois à procura de um espaço para criar linhas de passe, e depois a bola, quando entrava na segunda fase, os comportamentos laterais eram exatamente iguais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E se vocês viram o vídeo sobre a análise ao Benfica, são comportamentos muito idênticos nos corredores laterais entre
o lateral direito, neste caso Schelotto, que é só um exemplo, e depois Gelson Martins. Os dois se comunicavam na perfeição e, dependendo daquilo que o jogo pedia, os comportamentos se iam alterando. Por sua vez, Gelson Martins procurava movimentos interiores para soltar o corredor a Schelotto, e depois Schelotto, que é um jogador muito agressivo, com grande intensidade, conseguia a sua profundidade no seu corredor. De reparar que quando o Schelotto estava aberto na frente de ataque do Sporting, Gelson Martins invadia e muito o corredor central, colocando-se mesmo perto de Bas Dost e Alan Ruiz. De reparar também que Bruno César está no enfiamento da jogada, ou seja, muito no corredor central. Para quê? Para que, se o Sporting quisesse mudar a bola para o outro corredor contrário, era depois Zigalar que dava a profundidade. De reparar que aqui Adrian vai receber bola e Schelotto está completamente aberto, quando o Gelson Martins depois ocupava movimentos mais interiores. E havia outra nuance, outra dinâmica, em que Schelotto não era o único jogador que subia por aquele corredor, dependia também daquilo que o jogo pedia, e em outras situações claramente era Gelson Martins que dava a largura ao ataque do Sporting, e depois Schelotto mais recuado um pouco, a dar o apoio e a criar uma linha de passe para Gelson Martins. Reparem na organização do Sporting com bola, é perfeita no meu entendimento, em que reparem na diagonal de William Carvalho e Adrian, dois jogadores muito importantes no corredor central do Sporting e sempre muito bem equilibrados e posicionalmente perfeitos no meu entendimento. De reparar que Alan Ruiz era aquele jogador que saía da sua posição, ao qual vou já explicar em imagens mais à frente. E o que é que acontecia? Um Sporting com bola, a organização do Sporting estava a ser, na minha opinião, muito boa. Reparem que a chave desta equipa, a primeira chave para mim, é certamente Adrian no processo com bola, e depois há uma segunda chave que se vai complementar ao jogo de Adrian, que é certamente Alan Ruiz, um jogador que já está claramente adaptado aqui à nossa realidade portuguesa. E se Adrian estiver bem posicionado, Alan Ruiz vai desfrutar e muito naquele espaço onde se situa o pivô defensivo da equipa do adversário. Reparem que Adrian está numa situação, nesta imagem, muito bem posicionado e mais uma vez em diagonal com William Carvalho. A bola está no lado direito e William Carvalho bascula um pouco na zona onde a bola está situada, e depois Adrian à frente a assumir terrenos entre linhas no intuito de criar linhas de passe e desequilibrar a organização defensiva do Vitória de Setúbal. E depois mais à frente, no último setor da equipa do Sporting, mais uma diagonal. Reparem no posicionamento de Bas Dost, e depois Alan Ruiz também vai fletir um pouco para a direita na zona onde a bola se encontra. Reparem nos setores, Schelotto e Gelson Martins bem posicionados. Depois no corredor central temos William Carvalho e Adrian muito bem também posicionados, e depois a dinâmica na frente com Bas Dost e Alan Ruiz também a ser na perfeição bem implementada dentro das quatro linhas. Se Adrian funciona na perfeição, claramente que depois Alan Ruiz vai aproveitar todo o bom trabalho daquele corredor central e procurar desequilibrar. Como é que Alan Ruiz procurava o desequilíbrio? Era o jogador móvel na frente de ataque do Sporting e depois criava movimentos não só para as laterais, ou seja, fazia diagonais de dentro para fora aparecendo nos corredores laterais, ou então descia as suas linhas no corredor central e procurava vir receber jogo. Nesta imagem é um puro exemplo que Alan Ruiz abriu, deu largura no seu lado esquerdo, aparece no corredor mais à esquerda para criar o desequilíbrio e efetuar o cruzamento. Reparem nesta imagem que é Mikel Agu, o pivô defensivo do Setúbal, que depois vai fazer a sua cobertura defensiva, e claro está, Alan Ruiz era aquele jogador que atuava preferencialmente na zona de Mikel Agu, e Alan Ruiz
tenta criar o desequilíbrio através dos corredores laterais. De reparar também, Gelson Martins, que era o extremo do lado oposto, flete muito para o centro do terreno para dar companhia a Bas Dost e o Sporting colocar mais homens dentro da área. E este era o movimento que Alan Ruiz fazia, que era através dos corredores laterais, onde ele fazia autênticas diagonais de dentro para fora. A outra tendência do jogador do Sporting era descer do seu corredor para vir buscar jogo. Aqui Alan Ruiz está bastante recuado, numa jogada em que Schelotto está a dar profundidade ao seu corredor mais à direita. Adrián muito bem mais uma vez ali no apoio ao lateral direito do Sporting, e depois reparem que Alan Ruiz não está em cunha com Bas Dost. Alan Ruiz é aquele jogador que desequilibra descendo as suas linhas. Portanto, este era o Sporting com bola, um Sporting muito dinâmico, um Sporting muito intenso, muito agressivo também, não só com bola como sem bola. E depois o Sporting sem bola é aquilo que parece que está na moda. A maioria dos treinadores prefere defender em 4-4-2. Não é o facto também de estar na moda, mas é o facto de ser uma estrutura muito coesa no que toca a defender e a encurtar os espaços para que o adversário não consiga desequilibrar. O Sporting também defende em 4-4-2. O que é que acontece? Acontece que do lado esquerdo Bruno César, do lado direito Gelson Martins descem para formar a linha com Adrián e William Carvalho. Na frente, Alan Ruiz e Bas Dost são os primeiros jogadores do Sporting a defender, e depois o Sporting é muito mais pressionante no sentido de atacar o portador da bola. Ou seja, há momentos em que a equipa do Sporting vai basculando dependendo do posicionamento da bola, mas o jogador mais próximo vai claramente fazer a pressão ao portador da bola da equipa do adversário. Era um Sporting que pressionava quase a campo inteiro e conseguia defender com duas linhas de 4, mais Bas Dost e Alan Ruiz na frente de ataque. Quanto ao jogo, já vos disse que 10 minutos muito fortes por parte do Vitória de Setúbal, e depois o Sporting com toda a sua qualidade, tranquilidade, não só individualmente como coletivamente, foi equilibrando o jogo e depois toma conta do jogo, em que aos 19 minutos há logo o primeiro golo do Sporting por Gelson Martins, uma falta de concentração também defensiva e individualmente pelo central Fábio Cardoso, ou seja, há um cruzamento de Bruno César, desvio de Venâncio, Bruno Varela não consegue agarrar a bola, o guarda-redes da Vitória de Setúbal, e depois Fábio Cardoso fica plantado no relvado e Gelson aparece por trás e consegue fazer o primeiro golo do Sporting. Uma primeira parte em que o Sporting claramente já mostrava que era superior ao Vitória de Setúbal. Foram para intervalo a ganhar por 1-0, e depois na segunda parte o Sporting foi aquilo que já nos habituou, ou seja, um Sporting forte, um Sporting coeso, um Sporting com jogadores em termos individuais muito acima da média. E aos 54 minutos, já no segundo tempo, William Carvalho faz o segundo gol do Sporting. É um canto marcado por Bruno César e este é o segundo golo de William Carvalho nesta temporada 2016-2017, um jogador brilhante que também aproveita o seu jogo aéreo para fazer o segundo golo do Sporting. 6 minutos depois, o Sporting já estava em cima do Setúbal, o Setúbal moralmente foi abaixo, e o Sporting aos 60 minutos, através de Bas Dost, ponta de lança que vive de golos na equipa de Jorge Jesus, é uma excelente assistência, é um pormenor técnico muito bom, é um cruzamento de trivela com o pé esquerdo de Alan Ruiz, e depois Bas Dost, com aquela classe, com aquela frieza, consegue fazer o terceiro golo do Sporting. Depois vieram as substituições, saiu o Gelson Martins para entrar Bryan Ruiz, que Bryan Ruiz depois foi para a posição de Gelson mais à direita, e aos 78 minutos sai Zigalar e entra Podense. Zigalar já tinha cartão amarelo, ele fez ali uma ou duas faltas que deveria
talvez receber o segundo amarelo e a expulsão. Jorge Jesus, inteligente, tira Zigalar, e o que acontece? Bruno César passa para lateral esquerdo, Bryan Ruiz passa para o lado direito e Podense claramente vai para um dos corredores, porque Alan Ruiz continuava com Bas Dost. O que é que acontece depois? Mais uma substituição, e aqui aos 85 minutos vai sair Alan Ruiz para entrar Esgaio, e então voltou um pouco ao mesmo, porque Esgaio passa para lateral esquerdo, Bruno César vai para a sua posição inicial, que começou o jogo a médio esquerdo barra extremo, dependendo sempre dos comportamentos e do lado da bola, e Bryan Ruiz passa para junto de Bas Dost. A minha opinião é que eu acho que o Sporting tira melhor proveito colocando se calhar Podense no corredor central. Eu teria colocado Podense com Bas Dost e depois Bryan Ruiz iria outra vez para um corredor lateral. O que não aconteceu. Aconteceu que Bryan Ruiz ficou no meio e Podense para o lado direito, se não estou em erro. Acho que o Sporting tira melhor proveito de Podense no corredor central. Portanto, o Sporting vence por 3-0 a equipa de José Couceiro no Bonfim, mais 3 pontos para a equipa de Jorge Jesus e uma boa exibição. Não chega só a vencer, chega também convencer os adeptos do Sporting, porque foi uma época realmente desastrosa em termos de títulos, competições, e então o Sporting quer acabar a época em grande. O próximo jogo vai ser a ferver, vamos ter um Sporting Benfica em Alvalade. O Sporting talvez tenha algo a dizer sobre a luta desta Liga NOS pelo título nacional entre o Porto e o Benfica. Fica mais uma análise, espero que tenham gostado desta vez ao Sporting, e não podem perder, a próxima análise será ao Futebol Clube do Porto, que joga hoje em Braga e promete ser um grande jogo. Da minha parte, o meu muito obrigado.